Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família tens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Bom dia, irmãos, irmãs. Satisfação estar com vocês aqui no nosso último domingo do ano, nossa última aula da IBD em 2020, né? E eu quero louvar a Deus pela oportunidade que os irmãos têm me dado de trabalhar aqui na IBD já há algum tempo, né? E hoje o tema, acho que vem bem nesse sentido,
de que nós vamos falar sobre monotonia. E eu quero louvar a Deus porque eu sou um monótono. Hoje eu completo 314 aulas aqui com os irmãos. Eu contei lá no meu computador, eu tenho 314 apresentações como essa que nós vamos ver hoje aqui. E eu falei, Senhor, o Senhor me fez um monótono. Não é? Mas o interessante é de que cada aula, para mim, ela é nova, no fim. Pode ser que o método seja o mesmo, mas ela é nova na medida que eu vou estudando, vou descobrindo coisa nova e eu me alegro com cada uma delas. Não teve nenhuma delas que me deixou assim de forma aborrecido, né? Assim, entediado. Né? Então, uma coisa nesse tema. O tema de hoje, que fala sobre monotonia, irmãos, muitas vezes a palavra monotonia é colocada de uma forma até que meio pejorativo. Que culto monótono. Aquele pastor, aquele professor que nem muda o tom de voz, fala sempre no mesmo nível, parece um padre falando, dá sono, né? Tem umas coisas assim nesse sentido. Outros vão dizer assim, minha vida é muito monótona, todo dia eu faço a mesma coisa, eu levanto e eu vou, né? E essa coisa é colocada de uma forma um pouco pejorativa, né? Nós vamos ver que não é? Que a monotonia ela tem uma função também. Não é? Ai de nós se não houvesse a monotonia. Vocês já pensaram em pegar um avião e que o piloto não é monótono? Que aquele piloto que está lá, no dia anterior ele estava dirigindo um barco. Aí mudou de intenção e foi pilotar um avião. Você entra nesse avião? Não, nós só vamos entrar no avião se aquele piloto for monótono por 20 anos. Porque ele testou, e isso vai nos dar uma confiabilidade. Qualquer profissional, ele tende a ser monótono porque, segundo o pensamento grego, a monotonia, ou seja, a repetição das coisas, leva à perfeição. Então, monótono não necessariamente é uma coisa ruim, né? Mas é o que leva à perfeição. E eu separei aqui duas abordagens. Uma monotonia que é a monotonia positiva e a monotonia que é negativa. Né? Então, a monotonia ou a rotina, às vezes a gente também confunde monotonia com rotina. Aquilo que é repetitivo, né? Quando ela que é positiva? Quando ela indica que nós temos perseverança, que o pastor Pércio vai estar aqui todo domingo, né, dirigindo o culto. Aqui. Porque é perseverante. Não importa se tem um, se tem dois, vai estar aqui. Nós tínhamos um irmão aqui, antes do pastor Pércio chegar, chamava Jorge, um japonês. Ele tinha uma dificuldade um pouco limitado no ponto de vista intelectual. Mas ele era o monótono que nós precisávamos. Porque os irmãos da minha época sabem disso. Ele cuidava das chaves da igreja. Não tinha um dia que você chegava aqui e achava que a igreja estava fechada. Porque ele chegava antes, ele abria tudo, ele sabia onde estavam todas as chaves. E aí quando ele morreu, ele falou assim, ninguém percebia que o Jorge existia, porque ele chegava antes, fazia tudo. Ele era meio que invisível aqui. Mas aí depois que ele morreu, teve um acidente em casa, e faleceu. Eu falei, nossa, quem vai ser o monótono que vai substituir o Jorge agora? Não é? Porque ele era perseverante. Paciência, meus irmãos. A monotonia pode significar também fidelidade. Aí nesse aspecto nós vamos pensar que o nosso Deus é monótono. Porque o nosso Deus é fiel. Uma das coisas que ele é fiel. Ele nunca muda. Então ele é sempre o mesmo. Então, em palavras mais simples, ele é um monótono. Não é? Então, nesse sentido. E a monotonia negativa é quando eu estou desanimado, porque eu não tenho nenhuma criatividade com aquilo que eu faço. Eu estou entediado com aquilo. Então eu não aguento mais dar aula na IBD. Eu não aguento mais pregar. Eu não aguento mais ser dirigente do louvor. Não é?
Então, tudo para mim é um peso, porque eu não tenho o menor ânimo para fazer isso. Eu não consigo nem ter mais criatividade, transformar aquilo que eu faço, sempre procurando ter um enfeitezinho, nada. Eu viro um burocrata. Quando você vai numa repartição pública, você vai encontrar uma pessoa monótona, porque ele faz a mesma coisa o tempo todo. Se ele bate carimbo, ele bate o carimbo. Não é? Conta-se uma história de que um sujeito, uma vez, recebeu uma ordem. Ele trabalhava numa ferrovia e ele cuidava de uma cancela. E alguém falou para ele assim: você vai pegar esse martelo e vai bater no trilho do trem para mim. E aí a pessoa que deu aquela ordem não explicou por quê. Falou: você bate nisso aqui. A pessoa saiu da empresa, 50 anos depois o homem continuava batendo no trilho. Mas por que você bate no trilho? Não sei. Mandaram bater, eu bato, né? E continuou. Tem um outro fato que eu mesmo presenciei. Uma vez eu estava em Salvador, num hotel muito chique em Salvador. Até isso foi motivo até de piada do Jô Soares também. E você chegava, o hotel ficava assim, acho que era Rio Vermelho que chamava o hotel. Você chegava de carro e passava por uma cancela. E subia uma rama, o hotel ficava assim, um lugar bonito. Aí chegava lá e tinha um cara na guarita. Você parava o carro, ele abria a cancela. E você ia. Você chegava, ele abria a cancela. E alguém perguntou: o que você está fazendo? Para que você existe aqui? Porque ele abria a cancela e fechava a cancela. E não perguntava quem era, não se interessava. Então aquele era um trabalho que não fazia o menor sentido, não é? Nesse aspecto aí. Muito bem. Algumas frases interessantes. O nosso glorioso Albert Einstein, né? Eu até coloquei para vocês aqui, vou ver se eu consigo repetir aqui, ó. Aqui está. O nosso Albert Einstein diz assim: a monotonia e o desejo de uma vida quieta estimulam a mente criativa. Não parece ser um gênio falando isso, não é? Não é? Não parece ser. E esse outro, ele é um psicólogo, motivador, acho que morreu já. Falou assim: nossas vidas dependem cada dia mais de pessoas que executam trabalhos rotineiros e monótonos. Sem esses trabalhos, a maioria das máquinas de alta produção entraria inevitavelmente em pane. Você já notou quando você vai no McDonald's? Por que você vai no McDonald's? Porque você gosta do sanduíche, não é isso? Dele? Né? Alguns gostam, mas grande parte gosta, porque tem fila, certo? Você fica 1 hora no drive-thru, não é? Porque é uma monotonia. Fazer aquele sanduíche é monótono. E se tem uma coisa que você pode ter certeza, se você pode estar em qualquer país, você quer comer, você não tem certeza se aquela comida local vai fazer bem, vá no McDonald's. Vá na Pizza Hut. Porque vai ser tudo igual. Tá? Então, na verdade, essa monotonia traz confiança. Tá? Quando nós estávamos no Cairo, então aquela comida egípcia e aqueles lugares faltando higiene, aquilo era um negócio assim que assustava a gente. Vou pegar uma bactéria aqui. Aí onde nós fomos, McDonald's e Pizza Hut. Comemos e saímos de lá com confiança, porque mesmo que tivesse um gostinho um pouquinho diferente, né, ainda assim era uma coisa que a gente confiava. Né? Então, veja, nós às vezes trabalhamos e as pessoas programam certas coisas para acontecer para que sejam monótonas. Então, o sujeito que desenvolveu o fast food desenvolveu uma coisa para ser monótono, para ser automático, para ser repetido nisso. E para que você tenha confiança nisso. Né? Olha esse clássico aqui. O que vocês acham desse trabalho? O que vocês acham do glorioso Charles Chaplin? Esse é um clássico, meus irmãos. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo, pastor? Esse é um clássico do cinema, mas é assim, a visão de um gênio. Não é? Porque em 1900, nos anos 20, ele enxergou o sistema de produção da indústria e fez essa crítica, essa é uma crítica social muito interessante. E nessa época era o auge do Fordismo.
Quando Ford montou a sua primeira linha de produção de automóveis, ele montou em cima do conceito da monotonia. Uma linha de produção que cada pessoa fazia aquilo. E aí você coloca um homem para repetir essas tarefas o tempo todo. Isso. Então, essa crítica dele ela é muito interessante. Esse filme é usado em N palestras que você vai querer fazer de motivação profissional, né? Aqui nós vamos pegar um texto bíblico agora, que fala o seguinte. Ó. O autor do nosso livro que nós estamos usando, ele cita um exemplo de Ezequiel. Da sua experiência, logo no começo do livro, Ezequiel, Deus deu a ele uma tarefa monótona para fazer. Né? Deus queria usar uma figura didática, pedagógica, dar uma ideia, uma lição para o povo de Israel. E aí ele manda Ezequiel, o texto diz assim: agora, filho do homem, apanhe uma tabuinha de barro, coloque-a à sua frente e nela desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque-a então e erga obras e cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha arietes ao redor dela. Depois apanhe uma panela de ferro, coloque-a com um muro de ferro entre você e a cidade. E ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isso será um sinal para a nação de Israel. Ele estava mais ou menos demonstrando o que Nabucodonosor ia fazer com Jerusalém. Depois ele vem à parte monótona. Deite-se então sobre o seu lado, né, daquilo que ele tinha, daquela cerâmica que ele tinha escrito, e sobre você põe a iniquidade da nação de Israel, você terá de carregar essa iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. 390 dias Ezequiel ficou deitado ali. 390 dias. Isso é monotonia, não é? Não é? Continuando o texto, ele fala assim: terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito. Muda de lado agora. 390 de um lado, e agora vai ficar mais 40 dias do outro lado. Mas Ezequiel entendeu que aquela monotonia vinha de Deus, tinha um propósito. Então ele não se queixou, né? Agora, o autor não fala desse texto, mas aí depois eu fiquei pensando, meus irmãos, em Salomão. Salomão, né, diferente de seu pai Davi, que era um homem que cantava, fazia os salmos, mesmo quando ele estava abatido, ele cantava. Ele começa o livro de Eclesiastes, no verso 4, eu fico pensando, Salomão falando isso aqui, bem entediado. Ele fala assim: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar. O que Salomão está fazendo aqui? Enxergando a natureza de uma forma monótona, não é? E ele fala assim: há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. É muito tédio, né? Não é? Muito tédio, né? Depois ele vai continuando, ele fala: e eu me debrucei para tentar entender isso aqui. Tudo era vaidade, coisa que vai, que vem. Né? Acho que Salomão era um homem muito chato mesmo, né? Ele não conseguia achar prazer nas coisas, né? Uma das coisas assim tristes às vezes é de quando a pessoa acha que sabe muita coisa, é porque ele fala: para que eu vou estudar de novo? Precisa. Então Salomão estava nisso aqui. Aí nós temos o coitado Ezequiel, 390 com mais 40, são 430 dias deitado. Vocês estão reclamando da pandemia porque ficaram em casa numa monotonia só. E não chegou a 430 ainda.
Vai chegar lá por abril, por lá, maio, mas não chegou ainda. E nós estamos assim meio entediados, porque nós estamos lá. Quando alguém vai casar, está lá o pastor Pércio fazendo o casamento da Cristina e do Mário. Cristina, você aceita o Mário como seu esposo? Na vida e na morte? Ela fala sim. E o Mário? Sim também, pastor. O que eles acabaram de fazer? Concordaram com a monotonia. E vão ficar 30, 40, 50 anos, um olhando para a cara do outro. Todo dia de manhã, a mesma cara. Mário. Todo dia de manhã, a mesma cara. Cristina. Todo dia de manhã, a mesma cara. Lourdes. Todo dia de manhã, a mesma cara. Marcos. Não é a monotonia? É? Se você começar a pensar assim, você vai entrar em parafuso. E aí, nós vamos então, agora pensar em uma outra coisa que o texto que o autor não fala, mas que eu achei interessante também, que é o texto que fala do paralítico no tanque de Betesda, em Jerusalém. Não é? Então, o texto é muito simples, o texto de João. Diz que Jesus estava em Jerusalém e foi lá ao tanque de Betesda, onde muita gente doente estava lá. Nós não sabemos quantas pessoas doentes lá estavam, mas eram muitos. E Jesus chegou e encontrou um paralítico. Tinha muita gente para ser curada. E diz o texto que ele estava 38 anos esperando ser curado. Não sei se ele ficou 38 anos lá no tanque de Betesda. Quando você vai a Jerusalém, você ainda tem as ruínas dos tanques de Betesda. Não parece ser um lugar muito grande, assim, parece ser bem desconfortável estar lá. E ele esperava o quê? Um movimento das águas para ser curada. Jesus chegou, interrompeu aquela monotonia e curou aquela pessoa. Jesus, meus irmãos, dá vida nova à nossa monotonia, não é? Como deu para o paralítico também. E agora, queridos irmãos, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Antes disso, eu achei um poema muito lindo do Fernando Pessoa. Vocês sabem que Fernando Pessoa é provavelmente o maior poeta da língua portuguesa, né? Ler os textos dele é uma coisa linda. Eu simplifiquei aqui um pouquinho, mas o Fernando Pessoa fala sobre a monotonia. E ele fala assim: em sua essência, a vida é monótona. A felicidade consiste, pois, numa adaptação razoavelmente exata à monotonia da vida. Tornamo-nos monótonos e tornamo-nos iguais à vida. Então, ser monótono é ter vida, no pensamento de Fernando Pessoa. E, em suma, viver plenamente. E viver plenamente é ser feliz. Então, quando você entende que a vida é monótona e aceita isso, você começa a pensar um pouco, vai ser um pouco mais feliz. Parece, a princípio, que as coisas novas é que devem dar prazer ao espírito. Mas as coisas novas são poucas e cada uma delas é nova uma só vez. Incrível isso, não é? Preciso de um carro novo. Só vai ser uma vez. Né? Hoje é novo só uma vez. Né? Não existe essa novidade a cada momento. Né? Depois a sensibilidade é limitada e não vibra indefinidamente. Ele começa a colocar um problema nosso, que nós às vezes somos pouco sensíveis à novidade do dia. Passamos a ser, às vezes, não percebemos que aquilo é novo na nossa vida. Não percebemos que tem um novo dia, um novo amanhã. Não é? E aí ele fala assim, mas o que eu gostei mais, meus irmãos, é assim, porque com efeito tudo é sempre novo. E antes de este hoje, nunca houve este hoje. Olha só que interessante que é isso. Hoje, 27 de dezembro, é novo. Nunca houve 27 de dezembro antes de hoje. Nunca houve. Esse é único. Não é interessante isso? Não é? Esse é único. Tá?
Aí eu queria perguntar para vocês agora o seguinte, ó. Os mandamentos de Deus são monótonos? Quando a gente pega a Bíblia, nós temos várias instruções para fazer todo dia, não tem? Isso. Celebrar a Páscoa. Acabamos de celebrar a ceia do Senhor aqui. Nós fazemos uma vez por mês. Há igrejas que fazem uma vez por ano. E nada impede que façamos todo dia. Isso é uma monotonia que vem lá do Egito. Não é? Aí quando você vê o trabalho dos levitas, Deus disse que era por estatuto perpétuo que eles iam servir na igreja, não podiam ter outra função, eles teriam que trabalhar no templo, antes do templo, no tabernáculo, não é? Para servir. Aí nós encontramos no Novo Testamento, Paulo fala assim, alegrem-se sempre. Isso é o quê? Monotonia, não é? E aí ele fala ainda, noite e dia com perseverança oramos. Orar todo dia é monótono. Isso. Então, o que eu quero levar vocês a pensar comigo agora é o seguinte, a vida é monótona, muitos dos nossos hábitos são monótonos, nós gostamos da monotonia, da segurança. Muitas vezes a gente fala assim, eu gostaria de viajar, eu gostaria de ver outros lugares, né? Já aconteceu, comigo também já aconteceu isso. Aí você planeja uma viagem para um lugar novo, quero sair de São Paulo, não aguento mais esse apartamento, não aguento mais essa igreja, quero ver outra igreja. Passa 15 dias fora. Adivinha? Ai, que saudade da Lapa. Ai, que saudade da comida da minha mãe, do feijão, né? Saiu. Você não queria novidade? Né? Eu encontro às vezes brasileiros quando eu viajo aí pelo menos para os Estados Unidos. Ele está lá uma semana. Adivinha onde ele vai comer? Num restaurante brasileiro. Onde tem feijão. Falei, meu amigo, você saiu do seu país e experimenta a comida local. Não, eu tenho que cantar o feijão. Ele gosta do feijão, da monotonia, e paga caro, porque aí o pessoal sabe que ele está com vontade, vai cobrar caro dele, né? Isso. Então a gente é um ser estranho, né? Porque ao mesmo tempo que você rejeita a monotonia, você sente falta dela, não é? Nisso. Tá? Mas nas coisas de Deus, essas coisas monótonas, que nós estamos dizendo entre aspas aqui, meus irmãos, é que vai fazer com que nós tenhamos fidelidade, perseverança. Tem outro nome isso aqui para nós. Não é? É nesse sentido que eu gostaria que eu levasse vocês a pensar. Então, a monotonia exige reflexão, autoanálise e aconselhamento pastoral ou profissional. Essas coisas são práticas. Reflexão. Será que eu não estou me queixando à toa? Será que isso que eu estou chamando de monotonia não é uma coisa importante na minha vida? Porque pessoas que às vezes não são monótonas, que querem sempre experimentar uma coisa nova, não têm raiz. Não são confiáveis, porque você não sabe se ela vai poder contar com ela no domingo que vem aqui para abrir o templo. Você não sabe se vai contar com ela para ela fazer um serviço na sua casa, porque você convida o Nilson para ir lá na sua casa fazer um serviço elétrico lá, mas ele mudou de ideia, ele resolveu ser mecânico. E aí você fica lá, né, Nilson, com o ventilador na mão, que nem o Nilson me ajudou outro dia lá em casa. Né? Não, mas ele é monótono. Ele foi lá em casa até botar o ventilador para funcionar. Né? Louvado a Deus pela vida da monotonia dele também. Então, todo mundo que quer escapar dessa rotina que tá, não é confiável, né? Tem essas dificuldades. Tá? Então, a nossa reflexão vai passar por aí. Isso que eu estou reclamando, que é monótono, é mesmo? Será que eu não tenho que ver com outro olho?
isso que eu estou fazendo aqui, que eu transformei em monotonia, que eu transformei numa coisa mecânica, será que isso agrada a Deus? Porque quando a gente vem para o culto mecanicamente, como se fosse monotonia, rotina, eu estou oferecendo o que a Deus? Eu estou oferecendo apenas um trabalho manual, sem nenhuma inspiração, né? Sem nada ali. Então, essa autoanálise, que tipo de serviço eu estou oferecendo ao Senhor? Eu perdi a graça nisso? Eu já não consigo colocar um tom pessoal mais nisso? Não é? E muitas vezes nós precisamos de aconselhamento. Tá? Que às vezes, olha, eu estou aqui um pouco entediado com essas coisas. Conversa com o seu pastor. Ou você vai procurar ajuda profissional mesmo para poder rever um pouco essa sua prática. O que está acontecendo. Uma pessoa que vai te ajudar a te mostrar um outro ângulo das coisas. Não há nem nada de errado com isso. Né? Desabafar com alguém faz parte do nosso dia a dia. A igreja é um espaço adequado para a gente poder compartilhar uns com os outros. Falar, olha, eu não estou fazendo essas coisas há 20 anos, você tem como me ajudasse aqui? Como é que eu posso mudar um pouco nisso, né, para não se sentir tão entediado? E aí nós vamos encontrar o salmista perguntando assim, por que estás abatida? Ou, por que está triste, ó minha alma? Aí nós encontramos que nem o salmista, né? Diante das dificuldades, a alma fica cansada, abatida, e aí o salmista faz a autorreflexão, ele diz assim, por que a minha alma está assim? E a resposta vem, espera em Deus. Porque muitas vezes somos como o profeta que nós acabamos de ler, 390 dias dormindo de um lado só. Deus permitiu que passasse por aquele momento de repetição das coisas, para uma certa disciplina nossa. Então, ao entender isso, que isso é um plano de Deus, as coisas ficam mais fáceis para nós. Não é? Eu penso que a gente devia, muitas vezes, refletir sobre isso, fazer uma autoanálise, como é o meu trabalho, e se porventura deixou de ser alguma coisa que eu coloque uma novidade, que eu me alegre com aquilo, que eu deixo de agradecer a Deus pela minha rotina, pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho, aí passa a ser uma mecânica, eu venho para o culto, porque eu estou acostumado a vir para o culto nesse horário. Não venho aqui porque eu estou alegre por vir, venho porque estou acostumado a vir. Então a gente vai refletir sobre isso também. Muito bem. Outra coisa que eu coloquei para vocês é a monotonia. A monotonia exige mudança de comportamento e renovação da nossa mente. Ao fazer a sua análise, a sua reflexão, você perceber que aquilo está virando mecânico, sem graça, que você não tem motivação mais para fazer aquilo, então chegou a hora da gente mudar o nosso comportamento e renovar a nossa mente. Né? Buscar ajuda em Deus para que nós possamos ver com os olhos divinos o porquê que o Sol gira e a Terra gira em torno do Sol há milênios. Isso. Se o universo não te fosse monótono, nós não estaríamos aqui. Mas louvado seja Deus, porque a Terra não para um segundo de girar em torno do Sol e girar em torno de si mesmo. Porque tudo é mantido, né? Todas as estações são mantidas por causa desse movimento que não tem fim nisso. Não tem fim. O dia que a Terra se cansar de girar, vai ser uma tragédia. O seu coração é monótono, ele fica batendo desde que você era embrionário, meus irmãos. Na mesma rotina, batendo. O dia que ele se cansar, acabou. Não é? Então, quando a gente fala que nós temos que fazer essa reflexão, essa minha monotonia é positiva, isso é fidelidade, isso é garantia de que me dá confiança, né? E aí começar a enxergar muitas coisas que podem ser que sejam
até entediantes, mas às vezes com uma coisa boa na nossa vida. É uma mudança de mentalidade também. Eu não estou dizendo com isso que a gente vai ter que usar a mesma calça e a mesma camisa sempre, né? Aí, não, mas você pode mudar, né? Põe do avesso às vezes, fica bom também, né? Hoje a moda permite isso também. E como reflexão, ainda eu queria pensar com vocês. Deus não é monótono. Apesar de fazer as coisas se repetirem, meus irmãos. Mas quando nós olhamos para Lamentações de Jeremias, ele fala assim: as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quando eu peguei nesse texto, eu falo assim: Senhor, a misericórdia tua ontem foi outra. Hoje ela se renovou na minha vida. Aqui. Novamente o Senhor foi misericordioso comigo hoje, dia 27 de dezembro. Quando eu penso assim, eu falo assim: Deus poderia ter encerrado a misericórdia dele ontem. Mas ele falou: não, mais um dia para você. Mais um dia eu vou ser misericordioso com você. Então o profeta conseguia enxergar desse jeito. E aí, dentro da autoanálise, eu pergunto: que tipo de oferta tem oferecido? E eu fiquei lembrando, meus irmãos, quando Isaías condena aquelas festas judaicas, que eles sacrificavam todos aqueles animais. Você imagina, na Páscoa, qual era o trabalho para matar bois e carneiros e tudo que levavam aquilo lá? Acho que Jerusalém fedia de tanta coisa. Você já pensou um sacerdote ter que sacrificar 1.000 animais por dia? Será que ele ia pensar que era a Marlova que trouxe aquele carneirinho, que era o primogênito, que ela cuidou para trazer para o Senhor? Que nada, metia a faca nele mecanicamente naquilo. E aí o Isaías fala assim: eu estou cansado desse louvor de vocês aí, que não tem mais sentido, não é? Isso me faz mal. O que é que Deus estava pedindo para ele? Eu quero que esse louvor nosso seja um perfume suave, seja algo novo, que você vai me trazer a cada dia, e não uma coisa mecânica. E aí nós encontramos Paulo falando sobre uma nova mentalidade agora. Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o quê? Os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Então veja que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele está pedindo assim que nós não vamos mais fazer um culto só mecânico, na tradição, repetir as mesmas coisas, mas eu tenho uma mente renovada, porque a cada dia eu faço a minha reflexão, a cada dia eu enxergo a misericórdia do Senhor, a cada dia eu vejo que o Senhor foi fiel, e a cada dia eu tenho um motivo para alegrar e dizer: Senhor, obrigado, porque eu estou vivo, porque o Senhor renovou a tua misericórdia na minha vida. Obrigado, porque a natureza está de novo ali. E aí sim, aí eu vou cada dia oferecendo uma coisa nova. Eu vou achar graça, meus irmãos, em todo dia, porque é tão rica a nossa natureza, a vida que o Senhor nos deu, que sempre haverá um motivo novo de gratidão na nossa vida. Não é? Sempre haverá. Nós estamos encerrando o ano, e aí, se deixasse oportunidade, os irmãos iam contar que mesmo na crise nós estamos vivendo, algo novo aconteceu, né? Algo novo aconteceu. Nós, a nossa família, até publiquei no nosso grupo da igreja a foto do Arthurzinho, né? Falou: Senhor, na pandemia o Senhor nos deu o Arthur, né? E que coisa linda que é, não é porque eu sou avô dele não, porque ele é o neto mais lindo do mundo mesmo, mas quando você olha, você faz ele sorri para você, aquele sorriso é cativante. Os irmãos que virão à noite hoje vão conhecer ele, né? Que bênção é isso que o Senhor nos renovou na nossa vida, nisso, né? Que o Senhor permitiu que a gente pudesse ter essa felicidade de ser avô, e outras coisas mais que o Senhor nos deu, né? Que coisa linda que é isso, me alegro no Senhor. E aí, meus queridos irmãos, nós vamos encontrar, talvez assim, quando a gente começa a observar, sai um pouco do imobilismo, sai um pouco da mecânica, e nós vamos ver que a natureza está louvando a Deus. Muitas vezes, aqui em São Paulo, nós temos
Uma coisa extraordinária, que já foi estudada isso, é que o número de passarinhos que nós temos na cidade é muito grande. Porque com a mentalidade de não se matar mais os pássaros, São Paulo virou um grande viveiro. Então muitas espécies voltaram a existir aqui em São Paulo. E lá na minha rua, de vez em quando, 3 da manhã, está aquela algazarra na árvore. Eles cantando lá de manhã. E outro dia eu falei assim, na minha oração, eu falei, Senhor, obrigado, porque eles estão te louvando no amanhecer. Eles estão te louvando no amanhecer. Então, quando eu olho, eu vejo eles cantando, olha, eles estão louvando a Deus. Por que é que eu não estou dando graça? Por que é que eu não estou renovando o meu cântico pela manhã? Se os pássaros fazem isso, meus irmãos. Então, quando a gente começa a ver isso, a gente vê que a monotonia vai embora. Porque eu, porém, cantarei sobre o teu poder cada manhã. Cantarei com alegria sobre o teu amor, pois tu tens sido a minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. Que tal se cantássemos um hino cada manhã, antes de começar o nosso dia entediado? Que tal se abrisse a janela para ver os pássaros cantando? Que tal se você observasse pessoas que estão com mais dificuldade que você? Tenho certeza que seu tédio seria. Porque você vê que Deus tem te dado graça, tem te poupado. E agora, para concluir aqui, eu queria pensar com os irmãos o seguinte. Isso aqui, eu não coloquei isso aqui, eu acabei de vencer a minha monotonia em casa e botei um slide novo, mas o pensamento é o seguinte. Como será na eternidade? Tem muito que falar, Senhor, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Irmão, você sabe o que você está falando? Você sabe? Você vai para a eternidade, vai viver com Jesus para sempre. E isso é monotonia. Monotonia. Tudo que a gente espera um dia estar com o Senhor no céu. Aí eu coloquei assim, aleluia, na eternidade com Jesus no céu será uma infindável monotonia. Não é? Então, se alguém não gosta de monotonia, deixa de ser crente. Porque se você crê que vai ser salvo, prepare-se, o céu vai ser uma monotonia. Mas louvado seja Deus, porque o nosso Deus, grande e maravilhoso, não vai nos deixar entediados. Nós estaremos na presença dEle. Anjos estarão cantando, os salvos estarão louvando, e haverá milhões de razões para todo dia nós exaltarmos o nome do Senhor. Por que não viver um pouquinho desse céu hoje aqui? Não é? Amém? Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Querido Deus, excelso e glorioso Pai que está dos céus, agradeço a Ti, Senhor, as ricas bênçãos, ó Deus, que o Senhor nos tem concedido até o momento presente. Agradeço a Deus a vida, a saúde e todos os recursos que o Senhor nos tem proporcionado para a nossa manutenção física. Agradeço por esse dia feliz que está nos dando, essa oportunidade de aqui estarmos, ó Deus, reunidos, uns poucos de Teus filhos, ó Deus, para louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor Deus. E relembrar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, para com Teus filhos aqui na face dessa terra, meu Deus. Dando a sua vida na cruz do Calvário, Senhor Deus. Sofrendo a maldição, Senhor Deus, que a carne do homem permite que ele assim proceda, Senhor. Jesus querido, abençoa a Tua igreja aqui nesse local, Senhor. Abençoa o Teu servo, nosso irmão pastor, peço aqui na direção da igreja, que tudo o que se fizer aqui, Senhor, seja para a glória do Teu santo nome, Jesus. Querido Deus, também lhe peço por cada servo Teu que está aqui presente, ó Deus, que cada um deles conscientemente possa participar desses elementos, ó Deus, relembrando, Senhor, aquilo que o Senhor fez por todos nós, ó Deus. Senhor, aceita, Senhor, as nossas petições, dirige a nossa vida.
perdoa as nossas faltas e fortalece-nos com o poder do Teu Santo Espírito. Eu lhe peço essas bênçãos, eu agradeço, em nome de Cristo Jesus, nosso eterno e glorioso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado. Vamos louvar ao Senhor. E eu quero convidar você a dedicar agora o seu dízimo e oferta como ato de fé e também de gratidão ao Senhor, como um compromisso que você tem como membro da igreja, como
cooperador desta obra, deste ministério. Então, faça isso. Você que não está aqui presencialmente, pode fazer isso também através da sua contribuição online, transferência bancária, pelo Pix ou pelo nosso aplicativo. O importante é que você o faça, independente do meio, como um ato de adoração, como um ato de fé e com um coração agradecido. E nosso pastor de adoração, Maestro Cunha, vai nos conduzir numa inspiração enquanto isso. Olá, graça e paz. Esse é o nosso último culto de 2020. Estamos nos aproximando de um novo ano, de um novo momento que desejamos de coração seja abençoado para você. E creio que será, porque o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas e é todo amor, além de ser todo poder. Eu tenho certeza que 2020 trará bênçãos grandiosas sobre a sua vida, sobre a minha vida. E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar com você, sobre o valor de vivermos na presença de Deus e de aprendermos a buscar
ao nosso Deus em oração e súplica, porque Ele sempre nos responde. O tema desta meditação é só pedir para receber, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos 1 a 13. Mas antes eu quero orar com você. Bondoso Deus, que a Tua palavra fale ao nosso coração, produza os Teus resultados, cumpra o Teu propósito, glorifique o Teu nome e nos traga a edificação que tanto desejamos e necessitamos para este tempo difícil, mas ao mesmo tempo este tempo de grande crescimento para o Teu povo. Assim eu oro, no nome precioso e bendito de Jesus Cristo. Amém e amém. Essa semana eu estava lendo um livro sobre oração e uma frase me impactou profundamente. E o que mais me chamou a atenção nessa frase não foi que ela estivesse trazendo algum ensinamento novo ou algo muito complexo, muito profundo. Pelo contrário, o que ela estava tratando era de algo muito antigo e também muito simples de compreender. A frase diz o seguinte: a bênção não é algo natural. Realmente, a bênção de Deus, ela não é algo natural, no sentido de não ser algo que possa ser conquistado a partir do nosso esforço, da nossa inteligência. A bênção de Deus também não é recebida por mérito, não vem até nós por merecimento, porque a bênção não é um objeto de conquista, a bênção pertence a Deus e Ele concede a sua bênção a quem Ele quer e quando Ele quer. E é justamente por isso que ela não é algo natural, mesmo que chegue a nós através de um meio natural, como, por exemplo, uma vacina. A bênção de Deus é sobrenatural, tem a sua fonte nele. Mesmo quando experimentamos uma bênção que não buscamos diretamente na presença de Deus, através da oração e da súplica, e isso acontece, temos que admitir, muito mais vezes do que nós gostaríamos, né? A bênção em si é sobrenatural na medida em que ela tem a sua origem no Senhor. Isso confirma que as bênçãos que nos envolvem todos os dias são resultado da pura bondade, da pura graça, da generosidade do nosso Deus. Não existe uma regra rígida que estabeleça que nós seremos abençoados quando nós pedirmos com fé, em oração e através de súplica persistente. Mas, por outro lado, nós encontramos repetidamente nas Escrituras, especialmente nas histórias do Antigo Testamento, uma outra situação. Com muita frequência, o povo de Deus se desviava, deixando de buscá-lo. E fazia ainda pior do que isso, passava a recorrer aos ídolos. E muitas vezes eles acreditavam e agradeciam aos ídolos pelas bênçãos que eles recebiam do Senhor Deus. Tanto é que o famoso profeta Elias, quando confrontava os profetas de Baal, lá em 1 Reis capítulo 18, trata de uma intervenção divina numa situação assim. E vemos também nas histórias do Antigo Testamento e na própria história da igreja que, em maior ou menor grau, cada geração do povo de Deus viveu um drama parecido.
O que mostra que a nossa confiança no Senhor está sempre sendo testada, sempre sendo posta à prova, ou pelo próprio Deus, ou por Satanás, ou pelas circunstâncias. Deus testa para o crescimento. O diabo, você sabe, para destruir. E nesse caso, graciosamente, Deus faz cooperar para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam. As circunstâncias também nos testam, porque o mundo e as pessoas que vivem no mundo, incluindo a nós mesmos, estamos fraturados pelo pecado. Na história do povo de Deus aconteceu diversas vezes de uma geração fiel passar e ser substituída por outra infiel. Em outras vezes aconteceu o oposto, uma geração impiedosa que deu lugar a outra que se arrependeu dos pecados da geração passada e buscou o perdão divino, se comprometeu com os termos da aliança que Deus fez com o seu povo escolhido. E quando isso acontecia, aquela geração fiel era atendida, socorrida e tremendamente abençoada e deixava um legado para as próximas gerações. Tem outra história que sempre se repete no Antigo Testamento. O povo de Deus parava de buscar a Deus, se desviava e Deus encolhia a mão, deixava de abençoar e de socorrer o seu povo, entregando a própria sorte. E o resultado disso nós sabemos. O povo começava a sofrer uma grande aflição em consequência do seu próprio desvio, e por causa do sofrimento, da dor, da aflição, se arrependia e voltava a buscar a Deus, e o Senhor generosamente e prontamente vinha ao seu auxílio e livramento. Portanto, o socorro está entre essas bênçãos que vêm de Deus como resposta à súplica, como resposta à oração feita por corações humildes e contritos. Aliás, está escrito nas Escrituras que um coração humilde e contrito Deus não rejeitará. E eu penso que o Senhor age dessa maneira porque deseja que nós jamais nos esqueçamos que Ele é a fonte de toda a bênção, a fonte primária de todo o bem que experimentamos na vida. Como Deus disse por meio do profeta Zacarias, não por força nem por poder, se referindo à capacidade humana, mas pelo meu espírito. A bênção, portanto, ela não vem por merecimento, não vem como resultado de esforço, não vem como um objeto de conquista. Ela muitas vezes só chega em resposta ao clamor, à súplica do povo de Deus, quebrantado, desejoso, ansioso por ter um encontro com Ele e por ter a sua mão estendida para abençoar. Foi por isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Vale a pena repetir essa leitura e pensar nela por alguns instantes para que você e eu possamos interiorizar a força
contida em cada uma dessas palavras. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Nós estamos vivendo esse drama da pandemia já há quase um ano. E dentre muitas coisas que estão acontecendo nesse período, uma é especialmente notável: a ausência de Deus. Não que ele esteja de fato ausente. Na verdade, se Deus se ausentasse por um momento sequer, seria o nosso fim e seria o fim de todas as coisas. Também não esperamos que o mundo reconheça que é Ele quem está contendo o implacável avanço do mal, do dano que esse momento mundial poderia proporcionar. Veja o esforço fútil que o mundo faz para não falar de Jesus no Natal. Veja como o mundo suprime o conhecimento de Deus e faz isso de maneiras que chegam a ser ridículas. Por exemplo, celebrando o Natal sem Jesus Cristo, sabendo que o Natal sem Jesus Cristo é algo tão patético quanto celebrar uma festa de aniversário sem a presença do aniversariante, e ainda mais insano, festejar esse aniversário colocando um outro para representá-lo, colocando outra pessoa no lugar. Mas voltando aqui à nossa reflexão, quando eu falo a respeito da ausência de Deus na pandemia, eu me refiro particularmente à falta de vitalidade da nossa própria busca pelo socorro do Senhor. De nós, cristãos, servos de Deus. Considere como tem sido grande a nossa timidez, como essa timidez é visível, é escandalosa, como as pessoas que não têm sua esperança em Jesus Cristo, muitos de nós demonstram também não ter esperança em Jesus Cristo e estão colocando toda a sua confiança e toda a sua esperança na ciência e no governo. Mas, por favor, não me interprete mal. A ciência é uma dádiva, um presente de Deus para a humanidade. Paulo disse em Colossenses 2:3, que nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E Tiago declarou em 1:17 que toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. E a ciência, sem dúvida alguma, está entre as coisas boas que Deus nos deu. Faz parte desse conjunto maravilhoso de dádivas. Assim como o governo, assim como a política em sua essência e propósito originais. E a essência e o propósito de todas as coisas que o Senhor fez é glorificar o próprio nome dele, é abençoar as pessoas, abençoar a sua criação.
Acontece que desde que passamos a ver a ciência, o governo, a política, a economia, como coisas independentes de Deus, separadas, nós fizemos com que essas coisas se tornassem ídolos em nosso coração. Elas se tornaram os ídolos da modernidade, assim como Baal era um ídolo no Antigo Testamento. E talvez Deus esteja hoje a nos ensinar a mesma lição que precisou ensinar muitas vezes para Israel. Por isso, nós precisamos lembrar das palavras dos profetas. Um deles, Amós, no capítulo 5, verso 6, disse: busquem o Senhor e vivam. Outro, Jeremias 33:3, declarou: pergunte-me e eu lhes contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe. E também está escrito lá em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Ainda que cada uma dessas declarações tenham sido feitas em situações muito específicas, elas estão trazendo para nós um padrão de como Deus age, um padrão que revela que Deus quer ser buscado por nós, que Ele quer nos atender, Ele deseja nos socorrer, vir com o seu auxílio, com o seu socorro, com a sua libertação, mas Ele quer fazer isso especialmente como resposta às nossas orações. Ele quer gravar em nosso coração que as bênçãos que Ele nos dá, mesmo quando vindas por meios naturais, que Ele mesmo estabeleceu, afinal, têm sua raiz e o seu fundamento no sobrenatural. Ele quer que saibamos que todas essas bênçãos provêm dEle e que Ele tem prazer em nos revestir de todo o bem. Quando os discípulos quiseram aprender a orar, a primeira coisa que Jesus ensinou a eles foi como deveriam chamar a Deus, como eles deveriam se referir a Deus. E surpreendentemente, Jesus os ensina a chamar Deus de Pai, de Abba. Que coisa maravilhosa é podermos nos dirigir a Deus como nosso Pai que está nos céus. E mesmo Deus, sendo desde a eternidade Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós também podemos chamá-lo de Pai. Ele é também o nosso Pai. E nós podemos chamá-lo dessa maneira, tão somente porque, através de sua obra consumada na cruz, Jesus sepultou os nossos pecados, nos deu livre acesso à presença de Deus, que nos fez seus próprios filhos por adoção. Isso mesmo. Ao se arrepender dos seus pecados e depositar a sua fé em Jesus, você é feito filho ou filha de Deus. Você passa a ser recebido em sua família, se torna um membro da família de Deus. E depois de ensinar os discípulos a orar, lá em Lucas 11, versos 11 a 13, Jesus faz uma comparação surpreendente. Vocês que são pais, respondam, ele disse,
Se seu filho lhes pedir um peixe, você lhes dará uma cobra? Ou se lhes pedir um ovo, você lhes dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ou seja, se nós, que somos fracos, somos maus, somos pecadores, mesmo assim buscamos o melhor para os nossos filhos, Deus que é bom, santo e perfeito, fará isso infinitamente mais. Podemos buscar a sua bênção com toda a certeza de que Ele, o nosso Pai, se importa, de que Ele está interessado, na verdade determinado em nos abençoar. Mas como já disse, Ele deseja fazer isso em resposta à nossa súplica, porque Ele quer que nós aprendamos a nos relacionar com Ele como filhos. E existe ainda outra coisa que Jesus ensinou, que Deus, além de Pai, é também o nosso melhor amigo. Em Lucas 11, 5-8 está escrito assim, e ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater na porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Jesus está aqui ilustrando a história de um homem que não teve vergonha nenhuma em procurar o seu amigo à meia-noite, porque precisava de ajuda para atender a um hóspede que estava recebendo ali em sua casa de surpresa. E o amigo se levantou para dar tudo o que ele precisava. Não existe nada melhor do que bons amigos, principalmente nos momentos de necessidade, no enfrentamento de problemas, como esse período de isolamento, de quarentena, fez com que nós percebêssemos isso, com que nós valorizássemos os nossos amigos, com que nós identificássemos os nossos verdadeiros amigos, com que nós tivéssemos a oportunidade de ser um verdadeiro amigo. Lá em Provérbios 18, 24, temos o testemunho disso. Está escrito que o verdadeiro amigo é mais próximo do que um irmão. Os amigos de verdade não deixam e nem são deixados na mão. E Jesus nos apresentou a um Deus que é um amigo. Ele nos apresentou um Deus amigo, sempre disposto a atender, sempre disposto a ajudar. E não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, porque essa amizade com Deus nos traz frutos, não só para esta vida, mas para toda a eternidade. Amigo igual a Ele não existe. Sabe qual é a melhor resolução que nós podemos tomar nessa pandemia, nesse final de ano tão difícil, e também com relação aos desafios que 2021 nos reserva, especialmente nesses primeiros momentos do novo ano que está chegando? É estarmos firmados na paternidade
e na amizade que nós temos com Deus, que é sobre nós, por meio de Jesus Cristo, que é Deus conosco, através do Espírito Santo, que é Deus em nós. Descansarmos na certeza de que o nosso Pai e amigo nos recebe sempre, prontamente, de braços abertos, nos acolhe como seus filhos e como os seus amigos amados. Mas, se a certeza de ser um filho e de ser um amigo de Deus não é algo que preenche, que domina o seu coração, você ainda não entendeu o Evangelho. Você precisa compreender o Evangelho para que possa ter essa experiência maravilhosa. O Evangelho que assegura que Jesus Cristo, o Filho de Deus, por causa de sua vida perfeita, de sua morte vicária, de sua ressurreição e de sua posição de destaque à destra de Deus Pai nos céus, tem poder para fazer com que, segundo o Evangelho de João 1,12, todos os que crerem nele e o aceitarem, receberem o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe o que ele disse mais aos seus discípulos, lá em João 15 e 16? Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Desperte, busque a Deus agora mesmo, quando clamamos a Ele por sua bênção. Nós não estamos nos humilhando perante um tirano frio e distante. Nós não estamos tentando arrancar de um soberano indisposto e sisudo uma migalha de bondade. Nada disso. Ele está muito mais disposto a nos dar esse grande banquete, muito mais até do que nós temos demonstrado disposição de pedir, de clamar, de participar deste banquete. Portanto, aproveite esse privilégio maravilhoso de ser filho, de ser filha, de ser amigo ou amiga do Pai. Amigo, todo-poderoso, todo amoroso, que sente um imenso prazer em nos acolher em sua presença, nos receber e nos ajudar. Deixe de vez a incredulidade, abandone a frieza, transponha o medo, deixe de lado a culpa e, em nome de Jesus Cristo, entre no Santo dos Santos, passando pelo véu que Ele rasgou e prosseguindo pelo novo e vivo caminho que Jesus Cristo pavimentou para que você possa entrar, estar, habitar na sala do trono da graça, e que dessa maneira, esse fim de 2020 e todo o ano de 2021 sejam repletos da presença paternal, amiga e poderosa do nosso Deus, que é o Senhor da vida, porque é Ele, é só Ele quem nos dá a segurança, a alegria, a paz, o contentamento
que nada neste mundo, nem mesmo as melhores e maiores dádivas deste mundo poderão nos garantir. Feliz Ano Novo para você. Que Deus te abençoe ricamente.